filme que ninguém vinha falando tanto e daqui a pouco me sai com 8 indicações ao Oscar 2025, mas talvez seja só por causa de quem ele tá falando. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim falar sobre Um Completo Desconhecido, filme dirigido pelo James Mangold. Em Um Completo Desconhecido nós vamos acompanhar um pedacinho da vida de Bob Dylan, principalmente ali no começo dos anos 60, quando ele, de um cantor folk que já estava ganhando um certo tamanho, digamos assim, começa a explorar outros gêneros musicais e que culmina numa apresentação histórica no Festival de Folk de Newport em 1965. O filme é escrito e dirigido pelo James Mangold e a coisa que mais me chama a atenção aqui é que eu gosto muito da forma de ele contar histórias. Ele é um diretor e roteirista que ele tem muito controle sobre aquilo que ele está criando. Ele sabe muito bem do que está falando. Seja de um X-Men velho, de corredores de automobilismo ou de um cantor muito famoso. É muito legal como as histórias que ele conta dificilmente deixam pontas soltas. Ele sabe exatamente aquilo que ele quer falar, goste você ou não. Aqui mais uma vez ele faz isso, ele escolhe um recorte muito específico da vida de Bob Dylan e conta aquela história. E ela faz muito sentido dentro do filme, só que para mim ele se tornou muito um filme para fã. E eu acho que o nome, inclusive, vem muito a calhar, porque se o Bob Dylan para você é um completo desconhecido, ele vai continuar sendo. Não é o filme que vai te apresentar Bob Dylan. Como eu disse, o James Mangold tem controle da sua história, então é realmente isso que ele quer contar. Não era a intenção dele apresentar Bob Dylan. Isso pode funcionar como pode não funcionar. Eu sinto que falta um pouco de peso pro filme dele. Falta realmente Bob Dylan sendo o cara fantástico que ele foi, um dos maiores cantores de todos os tempos, compositor, escritor de livro, vencedor de prêmio Nobel. Não que o filme precisasse contar tudo isso, mas o peso da figura Bob Dylan eu sinto que falta no filme. Ele parece uma grande novela sobre um cantor que queria cantar uma coisa enquanto queriam que ele cantasse outra. Mas de qualquer forma eu gosto como o filme consegue falar de muito mais coisa do que somente Bob Dylan. Bob Dylan foi um personagem muito importante para esse início dos anos 60, para movimentos sobre os direitos civis nos Estados Unidos, e o filme consegue dar este ar de importância para ele, mesmo que não toque especificamente no assunto. Tu consegue perceber que ele era importante dentro daquele cenário e como isso é importante para a história que o James Mangold resolve contar. Esse desafio que o Bob Dylan enfrenta de ir cantar rock elétrico numa comunidade ou num festival que não estava aberto a receber isso e queria que ele continuasse cantando músicas folk, fala muito mais sobre tudo o que acontecia na época do que simplesmente aquele festival. Além disso, o filme é muito divertido. Todas as situações que são postas ali são bem legais de assistir. Não tem nenhuma grande revelação, até porque o Bob Dylan é um cara bem reservado. Não tem muita coisa assim para falar dele. Mas dentro da novela que o James Mangold cria ali, a história é bem legal. Além de ter a trilha sonora de Bob Dylan, que eu acho que ninguém vai reclamar. O Timothée Chalamet faz o Bob Dylan e ele é espetacular. Nas primeiras cenas eu confesso que me parecia muito uma imitação de Bob Dylan, mas conforme o filme vai passando, esse sentimento também foi passando junto e ele é excelente, ele consegue trazer toda uma carga dramática para a história que funciona muito bem porque ele é um grande ator. Além disso, ele canta, ele toca os instrumentos, consegue trazer uma presença de palco bem legal para o filme, o que torna as cenas de música excelentes. O Edward Norton também tem indicação ao Oscar e ele faz o Pete Seeger, que é um personagem que é uma das primeiras pessoas que conhecem o Bob Dylan ali no filme, e ele está envolvido nessa cena folk e ele é bem coadjuvante realmente durante todo o filme, mas no final ele ganha uma importância maior, principalmente nessa parte
que eu falei do festival onde não queriam que o Bob tocasse o que ele queria tocar. Ele tem uma contradição interna ali muito grande. E ele ainda faz uma ótima dupla com Eriko Hatsune, que interpreta a esposa do Pete no filme, numa cena com bastante tensão, e ela, que quase não aparece nesse momento, aparece, os dois se encaixam muito bem. A Mônica Barbaro interpreta Joan Baez, outra cantora de folk contemporânea do Bob Dylan nessa época. Eles têm uma relação dentro do filme, ela tem bons momentos, eu gosto muito dela. Se caberia uma indicação ao Oscar, não sei se eu votaria nela, por exemplo, assim como no Edward Norton também não. Não que os dois estejam ruins no filme, nada nesse filme é muito ruim, mas não a ponto de levar uma indicação ao Oscar. Um completo desconhecido vai funcionar muito mais para quem conhece a história e para quem é fã de Bob Dylan do que para quem não é. Mas com certeza sempre vale assistir e escutar Bob Dylan em qualquer lugar. Depois que vocês assistirem um completo desconhecido, voltem aqui para comentar com a gente e a gente se vê a qualquer hora dessa, que ainda tem muito Oscar 2025 pela frente. Tchau, tchau.